Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM nesta manhã de quarta-feira, véspera de feriado para muita gente. Para nós não, amanhã nós estaremos normalmente ao vivo, né, com a primeira informação da sua manhã. Não sei o que é isso, feriado. Não existe no nosso dicionário, né? Mas nós estamos aqui recebendo com satisfação a professora Maria Fernanda Ornos Carneiro, do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências da Unesp. Bom dia, professora, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio, bom dia. Pode vir um pouquinho mais pertinho do microfone. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente vai falar de um assunto que realmente causa muita preocupação, né? E que as pessoas às vezes não dão a importância que deveriam dar. Afinal de contas, ele já está há algum tempo entre nós, que são os microplásticos e os nanoplásticos. Vamos falar o que são esses nossos inimigos. Então, os micro e os nanoplásticos, eles são detritos, né? Partículas muito pequenas de plástico que se formam muitas vezes no meio ambiente em função do descarte, né? Meio, de certa forma, feito com descaso que a gente tem feito nos últimos anos. Não tenha dúvida. E quem tá acompanhando aí pelo nosso site também, as imagens, e a gente percebe, professora, que infelizmente é uma questão de educação, uma questão cultural, de consciência, porque hoje em dia, independente do local que você esteja, você acaba visualizando garrafas jogadas em terrenos, né? Garrafas plásticas, né? Existe em muitos bairros aqui na nossa realidade a coleta seletiva, alguns bairros ainda não tem, mas as pessoas insistem em colocar no lixo doméstico comum, enfim, falta conscientização da importância do descarte certo do plástico, né? Com certeza, medidas de educação ambiental, né, são muito bem-vindas para melhorar esse problema, mas também outras políticas públicas, né? Por exemplo, a própria responsabilização dos produtores das embalagens, né? Então, as indústrias que produzem, né, embalagens de plástico poderiam também se responsabilizar pela reciclagem ou por parte dessa reciclagem. A gente sabe que um problema muito grande relacionado aos micro e os nanoplásticos tem a ver com a baixa quantidade de resíduos que é efetivamente reciclada. Entendi. E tem a questão tóxica também, né? Sim, com certeza. E aí, uma vez que eles estão no meio ambiente, né, que eles atingem os cursos da água, o solo, eles podem, então, como já se sabe que estão, presentes na nossa comida, né? Então, nos alimentos que a gente cultiva nos solos contaminados, a gente já tem estudos mostrando que cenouras, frutas, né, tem partículas de microplástico, de nanoplástico, e a gente acaba ingerindo, né? Também os pescados, as carnes. Então, assim, a gente vem usando esse material indiscriminadamente há mais de 70 anos e a gente não tem se preocupado com as consequências disso. Isso acaba voltando pra gente. O ano passado a gente foi impactado por uma informação aqui, professora, de uma colega sua que hoje mora na Escócia, dizendo que a gente acaba ingerindo esse nanoplástico no atrito do pneu do carro com o asfalto. E se você mora numa área, ou tem um comércio, uma área que bem próxima a uma rodovia, uma rua que tem um grande fluxo de veículos, esse atrito que a gente não enxerga muitas das vezes, a gente acaba ingerindo. E isso realmente causou uma preocupação na equipe aqui e nas pessoas, né, que comentaram depois da entrevista que isso realmente é uma coisa terrível de se saber, né? Eu falo que eu sou um pouco mensageira do apocalipse, assim, porque eu venho só dar notícias ruins, assim. Mas, na verdade, não é com esse sentido, né? No sentido da gente gerar uma certa consciência e tentar modificar nossos hábitos para melhorar esse panorama, né? Que é realmente bem grave, assim. E essa questão do pneu, claro, passa tudo por uma escolha que eu considero, assim, errônea dos materiais que a gente usa, né? No nosso dia a dia, assim. Então, escolher o plástico, apesar dele ser muito conveniente, ele não é um material seguro, né? E a gente vê uma quantidade imensa de produtos plásticos hoje em dia, né? Brinquedos, tecidos, né? Essas fibras, né? Têxteis. É muito comum, é muito difícil hoje em dia a gente achar uma roupa só de algodão, né? Então, são vários, assim, esses plásticos de uso único que, né? Isso não poderia, por lei, ser permitido, na minha opinião. Isso deveria ser barrado já. A gente não pode ter
embalagens para comida, essas de poliestireno, né, branquinhas, assim, de isopor. Claro que elas conservam o calor, mas existem alternativas um pouco mais seguras, por exemplo, essas de alumínio, né, que também não são totalmente saudáveis, mas, né, isso a gente sabe que a pessoa vai estar ali, ela vai comer e ela vai descartar em seguida, e muitas vezes o descarte não vai ser adequado, né, e aí a gente vai ter dia após dia essa contaminação do meio ambiente que acaba voltando pra gente, inevitavelmente. E isso gera até um questionamento, né? A indústria, os grandes empresários da indústria do plástico, né? Para aderir de repente a uma embalagem sustentável, biodegradável e tudo mais, isso envolve milhões e milhões. Existem pesquisas, aqui nós temos a nossa Unesp aqui, pesquisas de embalagens feito com mandioca, com cana de açúcar e tudo mais, mas elas são muito caras, infelizmente, né? Não tem grande produção dessas embalagens, né, professora? Na verdade, assim, eu acho que tudo passa por um investimento, claro, né? A gente sabe que a mesma indústria do plástico é a indústria do petróleo, né? Então a gente tem um lobby muito grande para vencer aí, né? Interesses de pessoas muito poderosas têm que ser vencidos pra gente trocar a nossa matriz energética, que já tá muito claro que a gente precisa trocar, pelo aquecimento global e todas as outras questões que a gente, né, comenta a diário, assim. Mas o plástico, ele tá junto, ele é um produto do petróleo, né? Então, é realmente mexer com peixe grande, né? Isso mesmo. E claro que vão haver muitas desculpas, mas, né, já sabemos que é necessário fazer essa troca. E que se for caro, vai ser caro num primeiro momento, mas logo depois, quando todo mundo começar a utilizar, isso não vai mais ser caro, né? Então, os pesquisadores já têm apontado diversas alternativas para o plástico, né? O que falta realmente é mexer com as pessoas que ninguém quer mexer, né? Para poder fazer essa troca e aí sim ter materiais mais seguros pra gente. A gente percebe que tudo isso contamina os animais, as plantas, né? Como você falou no início do nosso bate-papo, a ingestão de peixes, principalmente, a gente sabe que há muito tempo já existe isso, né? Eu me lembro de fotos quando a internet não era tão massificada como é hoje, uma foto emblemática de uma tartaruga marinha, né? Que ela foi crescendo com plástico e ela fez uma cintura, foi afunilando a cintura dessa tartaruga. Era uma foto que chamava a atenção, né? Imagina hoje como é que estão isso, né? Como é que estão essas fotos, esses animais, quanto eles são prejudicados, e a gente acaba, né? As pessoas que comem a carne do peixe, né? Elas acabam também sofrendo com isso, né? Com certeza, esse é um exemplo muito clássico, Márcio, que tu apontou, assim, né, que é um símbolo meio que da luta dos plásticos nos oceanos, né? A gente vê os animais, os grandes animais sofrendo, né, com asfixia muitas vezes. Verdade. Né? Eles comem, eles têm problemas gastrointestinais, né? Porque o plástico ele fica lá, ele às vezes não consegue expelir, né? Mas o plástico, o problema dele dos micro e do nanoplástico, né, vai muito além dessa questão do acúmulo, da asfixia dos grandes animais, né? Acho que um detalhe que eu não comentei aqui é que esses materiais, né, que são assim de natureza diversa, a gente tem muitos polímeros disponíveis hoje em dia, cada um tem uma função, é melhor para um tipo de aplicação, né? Mas além dos polímeros, nesses plásticos, em cada um deles, em cada produto, é adicionado também aditivos, né? Então os aditivos, eles são adicionados para dar função aos plásticos. Então, por exemplo, brilho, elasticidade, muitas vezes é até questão estética. Corante também? Corante, retardante de chama, então para que não se incendie o local, né, que esteja esse produto. São vários antioxidantes. Então é uma infinidade de aditivos que vêm sendo criados, inclusive assim, a diário também, são muitas moléculas diferentes. Então é realmente um desafio entender assim como que a gente pode trabalhar na mesma velocidade que a indústria química trabalha, né? O pessoal que faz os estudos de toxicidade, eu digo. E uma das questões muito preocupantes é que esses aditivos, eles molecularmente, assim, a estrutura química deles é muito similar à dos nossos hormônios. Eles são conhecidos como desreguladores endócrinos. E eles, como eles são parecidos com os nossos hormônios, eles no nosso organismo e no organismo de vários outros animais,
eles se fazem passar pelos hormônios e eles podem produzir muitos problemas de saúde, doenças, problemas no desenvolvimento, feminilização, masculinização. Tem vários estudos em animais que já mostram isso bem claramente, né? Mas existem estudos epidemiológicos também que têm mostrado associação. Então, a exposição a micro e nanoplásticos e a outros desreguladores endócrinos, né? Porque esses aditivos, eles migram. Então, por exemplo, se eu tenho um pote de plástico, eu vou esquentar minha comida no micro-ondas, por favor, não façam isso, ouvintes. Comprem potes ou usem porcelana, usem vidro, que são, né, materiais muito mais seguros. A gente não esquenta e não congela plástico. Porque nesse processo é quando a gente tem a maior parte de plástico migrando para a comida. E esse plástico carrega esses aditivos e depois a gente vai acabar ingerindo e vão acabar perturbando muito o nosso sistema endócrino, podendo produzir até mesmo câncer, né? Tem estudos mostrando que está associado, então, a exposição a essas substâncias com o desenvolvimento de câncer, infertilidade, uma série de problemas na saúde. E a ingestão ou inalação do micro nanoplástico, existem alguns estudos específicos, como você está falando, de causa de doenças, né? Não só pelos aditivos, mas pela ingestão e inalação do próprio plástico. Existem estudos específicos para isso? Sim. Em animais, né, estudos experimentais têm mostrado vários problemas, né, que decorrem dessa exposição. A nossa exposição é principalmente por via oral e via inalatória, via dérmica. A gente não consegue, assim, pelos nossos poros absorver, né, ou pelo menos não tem sido demonstrado que essa é uma via significativa de exposição. Uhum. Mas com certeza, nos últimos anos, desde 2021, vários estudos têm mostrado em amostras humanas a presença de micro e nanoplásticos. Então, na placenta, no sangue, nas fezes, o que pode ser, assim, uma boa notícia até um pouco, né? A gente consegue eliminar uma parte disso. E o último estudo que saiu, que deixou todo mundo aterrorizado, foi que mostrou no nosso sistema nervoso a presença dessas partículas, né? Então, assim, não tem nenhum estudo ainda publicado provando que a exposição a esses materiais produz, por exemplo, AVC ou embolias, né? Mas já existem estudos apontando a associação entre a exposição e a ocorrência desses efeitos. Ou seja, eles estão andando junto. É muito provável que exista uma relação de causa e efeito aí. E o que o nosso governo, os nossos pesquisadores, as autoridades estão fazendo a respeito disso? Porque a gente sempre fala aqui, né? Os pesquisadores fazem um alerta antecipadamente, né? Como é que tem a frase famosa da Ellen aqui? Todo filme de fim de mundo começa com um cientista sendo ignorado. E continua sendo assim, infelizmente, né? E como é que nós estamos? A evolução, no caso do nosso Brasil, com relação a isso, a essa realidade que vocês pesquisam, que vocês trazem informação, que parte da mídia acaba divulgando, como é que está a preocupação de quem deveria se preocupar por nós? Nesse assunto, assim, eu não vejo muita movimentação, sinceramente, Márcio. Eu gostaria que a gente, né, pudesse ter notícias boas, né, nesse assunto, assim. O Brasil é um país, né, que é muito grande, que é muito extenso, que tem muitas questões, né. Então, eu acho, assim, muitas vezes essas questões acabam não sendo priorizadas, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso o mais urgente possível, promover, né, políticas públicas que venham, né, a melhorar esse quadro. Então, a própria questão de educação ambiental, né, das pessoas, proibição de certos produtos, né. Eu morei 5 anos no Chile, tô retornando agora ao Brasil, fui professora na Pontifícia Universidade Católica do Chile por 5 anos. E lá no Chile, apesar de ser América Latina, né, lá já era proibido o canudo plástico, já era proibido o plástico de uso único. Então, eles baixaram leis e as cafeterias, os locais que vendiam comida, eles não podiam te dar uma embalagem de poliestireno, que é essa branquinha de isopor. Não podiam te servir um cafezinho nesse copinho, não podiam te servir num copinho plástico, né, de outro polímero. Tinha que ser papelão, né, aqueles copinhos de papéis, embalagens de papéis, que na verdade nem são tão mais caras, né, é só uma questão de escolha mesmo. Mas passa, como eu te falei, por essa questão política de enfrentar esse lobby da indústria do petróleo, né? Entendi. Então tem muitos interesses aí escondidos e eu acho que quanto mais a gente falar disso, pressionar, eu acho que uma questão que a gente pode fazer como população é sempre escolher os materiais mais seguros, né? Então,
exigir, né, a troca desses materiais, né? Eu não vou gastar o meu dinheiro aqui, né? Dessa forma a gente começa a tentar modificar esse panorama, fazer pressão, afinal de contas nós somos a maioria, né? Tem um café aqui na cidade que eu costumeiramente frequento, né? E as pessoas já sabem, quando eu peço um suco de laranja, ninguém me traz canudo, que já sabe que lá chegou chato que não gosta de canudo. Não, mas é verdade. É verdade, e é bastante interessante. Né, gente? Agora eu pergunto, para que você precisa do canudo? Se fosse um canudo feito de materiais biodegradáveis, inclusive, que já existe, né? Já existe, inclusive. Mas é mais caro, é tudo mais, a facilidade do plástico. Mesmo o canudo de papel, o pessoal só não gosta porque diz que ele se desfaz mais rápido. Você tá tomando o líquido e ele tá se desfazendo. Gente, é só tomar rápido, não precisa ficar 2 horas tomando o negócio. Ou não pediu o canudo. Ou tem um canudo de metal, então. De metal, leve na bolsa. Leve na bolsa. Essas coisas dos antigos, eu acho que é muito tendência a gente voltar, sabe? As nossas sacolas que a gente usa. Sacola retornável. Sacola retornável. Talheres, sabe? Você tem o seu lugar de trabalho, ou sua mochila mesmo, tem kitzinhos que vendem hoje pequenininhos, sabe? Lava, tá ali, pronto, você usa, entendeu? E você no ambiente de trabalho, evitar o copinho plástico do café, tem a sua caneca, tem o seu copo, exatamente. Tem a sua garrafinha de água para você tomar água, enfim, são hábitos que nós tínhamos os nossos pais, os nossos avós tinham e que nós perdemos ao longo do tempo, por quê? O apelo industrial foi muito grande da indústria do plástico. Olha, o plástico facilitou a vida de muita gente. Só que é o seguinte, facilitou, só que está destruindo também, né? Exatamente. Não, e é uma questão de proteção também. Pra que eu vou tomar um café quente num copo plástico que vai liberar substâncias que vai me fazer mal? Né? Eu sei que é mais fácil, mas aquilo ali não é bom pra gente, né? Então, muito melhor a gente buscar o vidro, buscar a porcelana, né? Que são materiais muito mais seguros. Vão garantir a nossa segurança. Quanto tempo o material plástico fica na natureza? Até ele se decompor? São centenas, é isso? Centenas. Vai depender do tamanho, né, daquele material, né, do grossor, né, várias questões, assim, e também do material mesmo, assim, do tipo de plástico, se é polietileno, poliestireno, polipropileno, né, tem muitos tipos, assim. Ele vai sofrer, né, as ações do tempo, então tanto, por exemplo, se ele cair num curso d'água, ação mecânica, também o pH daquela água, quantidade de sais, luz solar, né, que é o principal agente que degrada, mas ao mesmo tempo que a gente está degradando, que a gente está, vamos dizer assim, se livrando desse material, a gente está liberando na água micro e nanoplásticos, porque não tem jeito, ele vai se romper em partículas cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, e é um material muito resistente, né? Ele tem essa vantagem de ser resistente para o nosso uso, é muito conveniente, mas ele gera esse problema bem grande de contaminação ambiental. Hoje em dia a poluição plástica é um dos 10 problemas principais do planeta, né? Poluição por plásticos. Professora Maria Fernanda, e a coleta seletiva, ela minimiza, ela ajuda, inclusive na conscientização? Aqui em Botucatu, como eu falei no início, nós temos, eu não sei se a totalidade, no bairro que eu moro, quarta-feira é o dia da coleta seletiva. Então você prepara, deixa já separadinho, lava o que tem que ser descartado, tal, facilita a vida. Ela minimiza uma situação, né? Com certeza, é uma separação, né? Então, infelizmente, até os dias de hoje, a gente não tem uma grande quantidade desses resíduos sendo reciclados, né? Entendi. Mas, com certeza, separar é um passo muito importante, né? E como tu bem falaste, Márcio, lavar os recipientes, porque o pessoal que faz a separação lá na chegada, né? A gente não custa nada lavar, né? E aí chega lá no local onde eles fazem a separação do lixo, fica muito melhor as condições de trabalho dessas pessoas, né? Porque imagina, se a gente não lavar, né? Se acumula micro-organismo, cheiro e tudo mais. Então é muito importante lavar, separar, porque mesmo que parte disso não seja reciclado, vai para um local isolado, né? Então não vai acabar num curso d'água, né? Se decompondo, vai ficar num aterro, num local que a gente tem identificado e que ali a gente sabe que a gente não vai plantar alimento, por exemplo, né? É uma coisa que até uma dúvida, né, gerada aqui. A gente da outra vez que a gente comentou, como o Márcio falou também, a gente tratou desse assunto. Foi falado, inclusive, do que você falou do tecido, né? Dos microplásticos, os nanoplásticos que são liberados na lavagem de certos tecidos, né?
O mesmo acontece com a lavagem dessas embalagens plásticas também? Ali na pia ali acontece essa liberação também, né? Acontece essa liberação, por isso que o ideal é a gente realmente trocar de material. Esse material, ele não é seguro. Exatamente, super importante esse ponto que tu tocaste, porque às vezes a gente não tem ideia, né, disso. Então a gente coloca na nossa máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, ou mesmo a gente lavando na mão. Isso tudo passa pela escolha dos nossos produtos. Então sempre preferi vidro, sempre preferi cerâmica. Agora tem alguns materiais novos, né, o bambu também, embora eu tenha algumas certas reticências com esse material, porque às vezes eles usam uma cobertura, assim, que deixa brilhosa, né? Porque é pra realmente não vedar, assim, né? As paredes do recipiente. Esses produtos, às vezes, podem não ser tão saudáveis. Mas, enfim, cada vez mais a gente tá criando novos materiais. Então, exigir novos materiais, apoiar, né? Na forma de compra desses materiais e evitar os plásticos, eu acho que é uma forma bem importante. As roupas, né? A gente, às vezes, não se dá conta, mas spandex, poliamida, né, o nylon. Claro, são materiais super que protegem do frio muitas vezes, facilitam, são elásticos e tal, mas não são os materiais mais seguros, né? Então, ainda falando de tecido, eu vi uma camiseta uma vez numa loja que ela era, pelo menos na etiqueta dizia que era, se não me engano, 88%, 89% de reaproveitamento de garrafa PET. Uhum. Não é tão positivamente sustentável assim, né? Se a gente pensar nesse processo da lavagem, né, a gente vai estar liberando, através dessa lavagem dessa roupa, desse vestuário, bastante micro e nanopartículas. Então, realmente passa por um amadurecimento, assim, né, uma reflexão grande que a gente precisa fazer como sociedade dos materiais que a gente tem escolhido para o nosso dia a dia. Não tem sido escolhas muito inteligentes, eu diria. A indústria têxtil, né, a lavagem dos produtos, uma calça jeans, por exemplo, litros e litros de água são usadas na lavagem, e essa água ela vai, né, para os oceanos, vai para o meio ambiente e tudo mais, né? Quer dizer, é uma questão cultural que a gente precisa devagarinho, até com entrevistas dessa natureza, tentar mudar, minimizar. A gente sabe que é uma luta terrível entre Davi e Golias, né? Porque a indústria jamais vai aceitar que alguma coisa que possa encarecer uma produção, mas que pode salvar vidas no futuro, né? Possa ser mudada de uma hora para outra, né, professora? Com certeza. E tem muitos pontos, assim, pensando um pouco no que... eu esqueci o nome. Ellen falou. Existem algumas formas da gente usar esse material como na forma de reciclado, né? Talvez roupas não sejam o mais ideal, né? Ideal, mas, por exemplo, tem gente usando já como bloco de construção, né? É um material que ele é super resistente, ele é duradouro, então talvez para isso, né? Não vai ter tanto impacto, vamos dizer assim, no meio ambiente. Poderia ser reaproveitado para esse tipo de indicação, assim, né? Mas é realmente um desafio, assim. Precisam várias camadas da sociedade pensar juntas, refletir, né? Pra gente conseguir, principalmente nossos governantes, tomar alguma atitude, pra gente poder ter mudanças significativas nesse panorama, assim, porque não é muito animador. Eu imagino. Eu me lembro que uns 10 anos atrás, mais ou menos, houve uma experiência de você não ter mais a sacolinha plástica nos supermercados. Não deu certo. Em São Paulo, por exemplo, inclusive é cobrado, que é para desencorajar as pessoas a pegarem sacolinhas. Entendi. É cobrada a sacolinha para desencorajar a pessoa a levar. Então leva de casa. Eu acho que a partir do momento que você sente no bolso, né, você vai minimizar os efeitos de uma sacolinha plástica. Você imagina a quantidade, vamos falar na nossa realidade de Botucatu, a quantidade de sacolinhas plásticas que os inúmeros supermercados desovam todos os dias, que levam para casa das pessoas, que de repente elas colocam para embalar o lixo orgânico, né? Esse lixo orgânico vai para nossa coleta, enfim, para onde ele vai, enfim, e a quantidade de plástico é muito grande. Então, para mudar tudo isso, vai muito tempo, não? Depende, eu acho. Depende do quão rápido a gente tiver ações que venham de cima, assim, né? Mas eu vou usar o exemplo do Chile, assim. No Chile não tinha sacolinha plástica também no supermercado.
Então o que eles ofereceram é sacola de papel, aquelas de papelão assim, que é resistente, né? Mas ela era paga, ou eu não me lembro direito, eu acho que dependendo do quanto tu gastava, tu tinha direito a algumas, se passasse disso, você tinha que pagar. Mas enfim, essas sacolinhas de papel, se elas fossem oferecidas aqui, eu acho que as pessoas também iam começar a usar, de repente, para armazenar, de repente, o lixo, né, do banheiro, né? Lixo da cozinha é um pouco mais complicado porque ele é mais molhado, assim. Mas passa por tudo esse tema do plástico. Passa como a gente está lidando com os nossos resíduos, né? Então, na cidade, a gente podia ter, de repente, espaços comunitários, né? Verdes, próximos de cada residência. E lá ter uma compostagem, né? Que as pessoas cuidassem junto, uma horta. Né? Então, eu acho que o jeito que a gente está vivendo, a gente está muito desligado um do outro. Fica mais difícil a gente encontrar soluções para os problemas. Né? Então, acho que tem várias formas de resolver isso. Passa pelo lixo, né? Então, se a gente pudesse se organizar, ter espaços de convivência, né? Dessa vizinhança, que eles cuidassem dessas hortas, tivessem um local de compostagem onde eles pudessem deixar o lixo deles, né? E isso gerasse resíduo que alimentasse a própria horta. Tem vários países que vêm fazendo esse tipo de empreitada, de ação, né? Uhum. Mas muitas pessoas falam, eu gosto da sacolinha porque eu uso de lixo, né? Mas são quantas sacolinhas? Mas aí tem o problema que o Márcio falou, né? São quantas sacolinhas, né? Não tenho dúvida. E até quando, né? Nós vamos ficar com essas sacolinhas? Precisamos de... Tem sacolinhas biodegradáveis hoje em dia, né? O supermercado podia começar a oferecer, então, a biodegradável. Né? Oferecer mesmo, né? Porque se for para vender, daí o pessoal já refuga, né? Não tem porque como, daí, né? Acho que já tem em alguns supermercados, né? Na prateleira, mas infelizmente fica lá, né? Infelizmente. Bom, aqui em Botucatu, a gente ficou contente quando, do início dessa nova gestão, que a gente tem hoje uma secretaria do meio ambiente, né? Com a Bianca, que inclusive na segunda-feira vai estar aqui, né? Para falar a respeito das ações. A gente percebe. Até outro dia o prefeito brincou comigo e falou, Márcio, você tem essa pegada de se preocupar com o meio ambiente? Fala, todo mundo deveria ter mesmo. E ele me parece que tem também essa pegada, tendo também a Secretaria do Meio Ambiente aqui na cidade de Botucatu. Qual que é a esperança, professor, agora no finalzinho do nosso bate-papo? Que a sociedade entenda, que a indústria entenda, que a gente possa começar a mudar isso de uma maneira mais rápida, mais célere, para mudar essa realidade do mundo, para a gente começar fazendo a nossa parte, salvar o planeta. É uma pergunta bem difícil essa que tu deixou pro final. É para encerrar com chave de ouro. Então. Eu acho que a gente precisa insistir muito na educação, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar, né? Eu acho que passa por essa comunicação, a gente tem que aproveitar as coisas positivas, né, do mundo no momento atual, que é essa questão da gente estar super, hiper, mega conectado. Então a gente fala uma coisa, muita gente ouve, né, a gente poder difundir isso para o máximo de pessoas possíveis, né, de todas as classes sociais. A gente precisa falar desse problema da poluição, principalmente da poluição plástica. Mas eu acho que vai passar por ações do governo. Infelizmente a gente viu, né, assim, na Covid principalmente, os cientistas, eles continuam falando que podem ter outras pandemias, né? E a gente vê pouco movimento, né? Apesar de tão horrível do jeito que foi, a gente não vê muito movimento dos governos em apoiar efetivamente, né? De forma substantiva a ciência para proteger de novas pandemias. Então, às vezes eu fico pensando se talvez a gente não tenha que passar por um buraco maior ainda para que essa consciência realmente seja despertada. Que coisa, né? Nos governantes, né? Eu quero ser otimista, mas às vezes eu tenho essa sensação que a gente vai precisar passar por um momento mais complicado, vamos dizer assim, até do aquecimento global mesmo, para que a indústria do petróleo seja barrada, infelizmente. Que a gente já vem passando, né, por episódios de calor extremo, a gente vê mudanças em outros lugares do planeta, é tudo muito isolado, por isso que é tão difícil, né? Não foi que nem a pandemia, que todo mundo sofreu ao mesmo tempo. No caso da questão climática, ambiental, ela acontece em determinadas regiões, né? Então fica mais difícil, assim, esse levante, né? Esse olhar de, nossa, precisamos fazer alguma coisa. Mas eu acho que vai ser cada vez mais comum, né? Essa questão do clima, da mudança do clima,
que tem a ver totalmente com a poluição, como eu estou te falando, para que a gente consiga efetivamente ter mudanças significativas. A gente só lamenta que grandes potências que poderiam dar o exemplo, de repente tudo que se conquistou começa a andar para trás. Eu estou dizendo isso dos Estados Unidos, né? O atual presidente, ele é contra, inclusive, ele quer investir, perfurar, que ele quer petróleo e tudo mais, sendo que o mundo está tentando pelo menos andar em sentido contrário, né? Energia limpa e tudo mais, energia verde, e o Brasil tem grande potencial para isso. Tomara que continue, independente do governo, né? Nós vamos ter eleição ano que vem, mas que isso não seja deixado de lado, porque são as vidas dos nossos filhos, as nossas, dos nossos filhos, dos nossos netos que estão em jogo, né? Professora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Volte outras vezes. Muito obrigada, e com boas notícias, tomara. Sim, tomara. Muito obrigado. Bom dia, professora. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.